Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão, gente? Olha a cara inchada da pessoa. Eu acordei cedo, tá? Mas eu tô com muito sono ainda. Tô cansada. Tô aqui, mas estou aqui e eu quero saber quantos de vocês, de fato, estão aqui comigo. Eu não quero esse negócio assim. Ah, gente, eu acordei, mas eu tô aqui de pijama. Já pegou o seu café? Vamos tomar café juntos? Eu gosto assim, quem tá com café na mão e quem tá animado. Vamos animar. Se você tá desanimado, o seu momento agora é de animação, tá bom? Não quero ninguém cansado, não quero ninguém dormindo, quero todo mundo com o livrinho na mão. Quem não tem o livro físico, pega o seu PDF, deixa aberto aí, bota no celular. Não é para ficar falando com WhatsApp, Instagram. Esquece. Apaga agora tudo isso da tua vida, porque o foco hoje sou eu. É o livro Ainda Estou Aqui, porque você está disputando uma vaga a nível nacional. Você não está disputando uma vaga na UERJ com os seus coleguinhas da escola ou com a galera que está online aqui com você. É muita gente que quer a sua vaga. Então, já que muita gente quer a sua vaga, você não vai deixar a sua vaga passar assim, ó, embora, não. Você vai agarrar a tua vaga e vai falar, essa vaga é minha, e vai ficar aqui comigo. Tá bom? Então, todo mundo animado, gente? Quero saber de animação. Quem está animado, joga um coração, um negocinho assim, soltando fogos. Eu quero todo mundo animado aí para a aula de hoje. Quero ver quem está animado. Estou vendo aqui os coraçãozinhos subindo. Fala comigo, hein? Hoje eu quero chat sendo trabalhado. Vai ficar comigo até o final, vai ter questão para resolver, vai ter assunto muito bom hoje. E eu considero, inclusive, essa aula de hoje uma aula muito importante. Se você não assistiu essa aula, assista online gravada, mas vem assistir presencial, que é muito mais legal, tá bom? Então, bom dia para todo mundo. Bom dia, Isa, minha parceira, minha amiga. Bom dia para todos vocês. Vamos lá? Vamos começar então. Gente, eu vou depois ajustar o material para vocês, porque na hora que eu fui baixar, ficou meio desconfigurado. Mas não tem problema, porque isso para a gente não importa, tá? O que importa para a gente é que o material tá pronto, tá aí, tá lindo, tá arrumadinho, e a gente vai usar ele, aproveitar com muita segurança, porque como foi falado na minha última aula, né, eu perguntei a vocês o que vocês queriam ver como conteúdo, né? Então foi feita uma votação no grupo e a maior parte de vocês votou pelo elemento conteúdos mais cobrados ao longo dos anos aí na UERJ. Então, o tema da aula de hoje é justamente esse: são os conteúdos mais cobrados na aula, né, nos últimos anos aí na UERJ. Os conteúdos que a gente considera conteúdos relevantes, né? O que são conteúdos relevantes? São conteúdos que todos os anos caem, independente do livro que é escolhido, independente se é conto, se é crônica, se é romance, vai cair. Então, essa aula 2, minha, né, é uma aula muito importante, porque vai te dar esse direcionamento, principalmente para você que nunca assistiu aula no Pré-UERJ, principalmente para você que nunca fez uma prova da UERJ, e também aqueles alunos que já tiveram a oportunidade de fazer, seja como treineiro, seja como aluno tentante novamente, sabe do que eu estou falando. E quem já fez a prova como tentante ou como treineiro vai poder confirmar essa minha informação, que é o quê? Eu vou trazer para vocês aqui os conteúdos que todos os anos, em todos os exames de qualificação, caem, tá bom? E não só isso, tá? Eu vou dar outras dicas também. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? Apresentar a obra como um texto híbrido. O que é um texto híbrido, tá? É um texto que se desenvolve em mais de um gênero. Então, assim, é muito comum que a gente veja aí na internet professores comentando que esse texto, que esse livro, ele é um livro que pertence a um gênero memorialístico. Tá errado? Não, não está errado. Existe esse gênero memorialístico? Existe uma memória? Sim, é o foco principal do livro. O livro, ele não é sobre a ditadura no Brasil.
Ele é sobre a memória de uma família e, sobretudo, sobre a memória da matriarca dessa família, que é a dona Eunice Paiva. Quem assistiu a minha aula 1 sabe ali de todas as referências que eu dei no livro, dos personagens, né? Quem escreveu, que é o filho, a dona Eunice, que é a mãe do Marcelo, né? O pai dele, que era o deputado Rubens Paiva. Então, assim, o gênero é memorialístico? Sim, mas a gente não tem só memória. A gente tem registro autobiográfico, a gente tem um registro histórico. Então, esse livro ele vai passear, né, por alguns gêneros textuais. Ele vai passear por alguns assuntos. E os contextos, né, que existem aí dentro desse livro estão direcionados a um evento maior, que é o evento da ditadura militar no Brasil. Então, conteúdo aí da nossa aula. A gente vai falar do gênero memorialístico, também vamos falar da autobiografia, vamos falar do conteúdo ditadura militar, desaparecimento do deputado Rubens Paiva e do Alzheimer da mãe, Dona Eunice Paiva, que é o centro da questão. Então, para você que está aí perdido, caiu aí de paraquedas, essa é a parte genérica, né, geral aí da nossa aula. O que nós vamos explorar, então, nessa aula? Agora, pega teu caderno, tua caneta para você anotar, tá bom? Nós vamos explorar nessa aula muito a memória, tá? Tanto é que os trechos que eu selecionei para a gente comentar, porque me pediram isso também, Tami, pega lá um trecho, né, do livro e, assim, né, esmiuça com a gente, faz ali. Falei, beleza, bora que bora, vamos que vamos. Ano passado, eu fiz muito isso, né? Quem fez o exame, principalmente o exame, o segundo de qualificação, né, o Quincas Borba, a gente leu capítulo por capítulo na aula. Eu fiz uma leitura ao vivo com vocês, né? E vocês sabem que eu sou do teatro. Então, assim, eu a qualquer momento que eu tenho ali para poder fazer a interpretação, me sentir ali, né, uma atriz, eu me sinto. Que é o que eu gosto, né? Eu amo interpretar. Então, quando eu gosto de ler, eu não gosto de ler assim, ainda estou aqui. Não é ainda estou aqui. Né? Tem uma interpretação por trás da minha leitura. Então, foi muito produtivo, né? Aquele tempo em que nós fizemos ali. Não sei se alguém aqui está online, fez parte daquele momento lá do Quincas Borba, onde a gente leu, interpretou, a gente riu, foi muito legal aquela leitura atenta, né? Que eu falo que é uma leitura atenta, uma leitura participativa, que vocês também participavam ali através da minha interpretação. Então, assim, a gente vai ter esses momentos onde eu vou ler para vocês de uma forma mais interpretativa. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que o aluno, quando ele está lendo sozinho, quando ele não tem muita noção da leitura ou conhecimento, ele vai lendo ali naquela voz baixa, sabe? Ele vai se perdendo. Mas quando você tem uma interpretação, aquilo entra de outra forma na sua cabeça. E eu até aproveito para deixar uma dica, porque eu gosto muito de incentivar os meus alunos, quando há possibilidade, que eu nem parei para ver se tem, mas existe a possibilidade de vocês lerem audiobook. E é muito legal o audiobook. Quem aqui já leu audiobook, né? Que é a leitura, só que gravada. O Quincas Borba tinha audiobook. Eu tinha alunos que, tipo assim, estavam andando de bicicleta, estavam indo, se deslocando da casa, né, para a escola, e dali ouvia, né, a leitura atenta. Isso é muito legal, porque você não tá, você está lendo, só que você está lendo o livro de forma escutada, né? Então é muito bom também, é um mecanismo legal. Se alguém souber aí se tem audiobook do Ainda Estou Aqui, aí coloca pra gente. Eu não sei se tem, mas é muito interessante. Vocês sabem que tem o filme, né? Mas o filme, ele de fato não vai ser tão certeiro em tudo, né? Porque tem a licença ali poética, mas ele também adianta muito, em muitos aspectos. Então é bom vocês também fazerem isso. Mas, bom, nós vamos explorar essa memória, tá? Nós vamos explorar essa função narrativa. E eu separei, de acordo com o que vocês me pediram, né?
eu separei aí do conteúdo que eu sempre vejo cair 5 conteúdos, tá? Olha que aula recheada. Eu mandei no áudio ontem, no vídeo que eu gravei. Vocês não vão se arrepender da aula de hoje. Vocês não vão se arrepender. Que a aula de hoje, gente, vou falar de 5 coisas. E esses 5 itens, todos os anos caem. Todos. Se vocês não acreditam em mim, vai na página da UERJ, vestibular UERJ, pega as provas anteriores, que vocês vão ver todos esses assuntos que eu separei para a aula de hoje nas provas anteriores, tá? Se repete, tanto no primeiro exame de qualificação, quanto no segundo exame de qualificação. Então, cola comigo, porque você não vai se arrepender. Vamos lá, quais são esses temas, então? Tipologia textual, todo ano cai. Gênero, também. Perspectiva enunciativa, também. Polifonia, também. Intertextualidade, muito também. E, por fim, para acabar a aula, para fechar com chave de ouro, temos exercícios, tá? Então, vamos que vamos, um por um, tá? Vamos começar a falar de tipologia, mas antes de falar de tipologia, eu coloquei para vocês aqui nesse material conteúdos básicos da linguagem UERJ, tá? Esse conteúdo é o edital. Lá, quando você entra na página do vestibular, tem o anexo 3. O anexo 3 eu copiei e colei, tá aí para você. Só que repara uma coisa, tá vendo que eu coloquei em verde água esses itens aí? Ó, verde água, tipologia, gênero, perspectiva enunciativa, polifonia e intertextualidade. Eles estão já marcados em verde para você lembrar que você vai dar um check, um checklist nesse conteúdo. Por quê? Porque eu vou falar dele hoje. Então, você já vai ter dado um checklist em 5 aí, praticamente, conteúdos do edital. Então, numa aula, você vai matar 5 conteúdos do edital. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai matar em uma aula comigo hoje 5 conteúdos do edital. Significa dizer que você nunca mais vai ver isso aí na tua vida? Não. Significa dizer que você já vai ter entendido o que são esses 5 conteúdos, tá? E que eu vou te dar aí como já passado, e você vai só reforçar esse conteúdo em casa. Então, por exemplo, eu estou terminando o meu e-book, que eu sempre faço todos os anos, né? Com aí perguntas inéditas de modelo UERJ. Vai ter no meu e-book várias perguntas sobre esses itens aí. Você hoje, na minha aula, vai fazer 8 exercícios de graça, tá? 8 questões de graça sobre esses 5 itens aí. E aí, se você depois comprar meu e-book, você vai só reforçar, você vai fazer mais exercícios sobre isso daí, tá? Então, matou esses 5 conteúdos, mete exercício em cima disso. Para poder fazer o quê? Fixar o seu conteúdo, tá bom? Fixem o conteúdo. Igor, eu não vou esquecer, mas o meu e-book de redação ele só sai depois do primeiro exame de qualificação. Por quê? Porque não adianta a gente focar na redação se a gente não passar no primeiro exame. Então, a gente tem que focar no exame de qualificação agora, tá? Eu vou abrir, como eu não sei se eu falei com vocês, né? Mas eu vou abrir a partir de abril, tá? O meu curso aí particular. Se vocês depois se interessarem, é só me chamar no privado, tá bom? Mas o foco do nosso compacto hoje aqui é que vocês consigam conceituar. Porque não adianta a gente pegar e começar a estudar a redação se a gente não passou no primeiro exame. Então, vamos focar no A primeiro, e aí depois a gente vai fazer redação e fica tranquilo, porque eu consigo desmistificar a redação. A gente vai ter aulas aqui gratuitas pelo Pré-UERJ Maricá, e vocês sabem que eu também dou o meu melhor aqui nas aulas de redação.
Graças a Deus, já é o segundo ano seguido que a gente tem nota 20, que é a nota máxima de redação. Então, assim, eu dou tanto o meu melhor na minha aula particular, obviamente, mas aqui eu também estou me entregando para vocês, tá? Então, vocês foquem que a gente vai arrasar nesse primeiro exame de qualificação aqui no nosso compacto de linguagens, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai matar hoje 5 conteúdos. E eu botei em verde porque quando eu tiver a minha próxima aula com vocês, eu já vou poder dar um checklist. Ó, esses 5 aqui já foram. O que a gente vai fazer? Eu vou ter mais umas 2 aulas com vocês e a Paty também vai ter outras 2 aulas com vocês. Então, o que vocês fazem também? Lá no nosso grupo, vocês chegam lá para a Paty, né? Eu vou passar para ela o que eu dei hoje, e aí vocês podem ver o que eu não dei para a Paty poder dar, e assim a gente poder fechar o edital da prova, tá? Então, a gente tem que fechar esse edital para que vocês possam ter visto todos os conteúdos do edital, tá? É claro que todos os anos o edital ele tem alguma alteração. Então, por exemplo, no ano passado, como a gente teve no primeiro exame de qualificação conto, né? A gente tinha uma especificidade no conto da Clarice Lispector que não havia em outros anos anteriores, tá? E aí, o que acontecia? A UERJ só fazia uma retificação. A UERJ colocava lá um adendo, uma explicaçãozinha que aquele conteúdo ele iria, no caso, né, ser colocado a mais. Porém, em todos os anos, a gente tem o quê? A gente tem os mesmos conteúdos sendo abordados. É por isso que eu peguei lá no vestibular da UERJ, no edital deles, né, todos os itens que anualmente são cobrados, tá bom? Pessoal, obrigada aí por vocês terem respondido o chat, tá, Denise? Eu sempre vou publicar lá no meu Instagram, no @, e no próprio material, ó, para quem não viu, eu sempre coloco, ó, professora Tami, meu Instagram, meu IG, ó, @superprofitami, tá? E o meu TikTok, @tamilopes.1. Então, tudo que eu divulgo de e-book, de curso, tá tudo lá. Aí é só vocês me procurarem, tá bom? E também estou no grupo com vocês, tá? Vou lançar o e-book, Luiz, se Deus quiser, no final da semana que vem, tá? Porque eu tô com semana de prova na escola, então eu não consegui finalizar, mas ele já está bem adiantado, tem muita questão maravilhosa e tá incrível, tá? Eu não desativei o @literahistória, eu só mudei o arroba. É o mesmo Instagram, só que agora não é @literahistória, é @superprofitami, porque ficou mais fácil, né? Os alunos sempre me perguntavam e aí não sabiam escrever literahistória. E aí, como vocês me chamam de Profitami, eu botei isso, ficou mais fácil, tá bom? Mas se você já me seguia, continua lá, só botei Super Profitami. Mas vamos lá, gente. Então, já damos um checklist aí na parte verde, né? E aí, olha só quanta coisa falta para estudar. Ó, método de argumentação e dialética, ó, forma de articulação de ideia, procedimento de coesão e coerência, relação semântica, uso do verbo, elementos não verbais, e tudo isso aqui faz parte da natureza da construção do texto, tá? Da parte literária, a gente tem esses aspectos aqui, ó, aspectos literários. Natureza dos textos, representação da realidade, elementos da narrativa e recursos linguísticos, tá? Então, isso aqui é separado, ó, gramática é aqui, literatura é aqui. Então, todas as questões que são cobradas nos vestibulares da UERJ anualmente são divididos por gramática e literatura. Só hoje vocês vão matar aí do edital 5 assuntos de gramática, tá? Então, o ponto da nossa aula de hoje são tipologias textuais, gêneros, perspectivas enunciativas, polifonia e intertextualidade. Todo mundo entendeu? Tami, para a sua próxima aula, você pode me trazer tal assunto? Posso. A gente faz de novo a votação e vamos que vamos. Entendido? Vamos que vamos, então. Eu escolhi
esses 5 assuntos, porque não tem um ano que eu dou aula já na UERJ, desde 2000 e particular desde 2020, e com o pré-UERJ Maricá eu estou desde 2023. Então, assim, todos os anos, desde 2020, desde que eu me entendo por gente, esses assuntos estão sendo cobrados. Então, acredita em mim, estuda porque vai cair, tá bom? Então, vamos que vamos. Dito isso, bora analisar o livro, tá? Assunto 1, tipologia narrativa. Nós temos, tá, 5 tipos de texto, ou seja, 5 tipologias textuais. E aí muita gente confunde gênero textual versus tipo de linguagem versus tipo literário, e são tudo coisas diferentes, tá? Tipologia é uma coisa, tipo de linguagem é outra coisa, gênero textual é outra coisa, então desembola a tua mente, tá? Que são coisas diferentes, para que a gente não possa confundir. Geralmente eu pego o aluno e ele fala assim: ai, professora, eu não sei o que é gênero textual e gênero literário. Eu não sei o que é tipo textual e o que é tipo de linguagem. Gente, são assuntos diferentes, tá? Não confundam isso. Pega no teu caderninho e coloca o seguinte: existe uma duplinha na gramática. Qual é essa duplinha? Gênero textual e tipo textual, tá? Essa é a duplinha, tipo Tami Patti. Gênero textual e tipo textual. É a duplinha da gramática. Os gêneros, eles são incontáveis. Eu não tenho como colocar aqui no meu papel quantos gêneros textuais existem, né? Porque eu tenho ali, eu até falei isso numa aula ontem, né? Antigamente a gente tinha ali, quando a gente queria, nós, né, eu, geração milênio, quando estava afim de um garoto, de alguém, ou queria mandar um recadinho para uma amiga, eu não mandava um zap, porque não tinha zap, né? Eu mandava uma cartinha, um bilhete. Esse gênero carta, que era o meio pelo qual passava a mensagem, carta, bilhete, ele foi ultrapassado, né? Depois chegou o e-mail, né? Chegou o telefone, depois chegou as mensagens de texto. Aí até comentei ontem numa aula também. Até pouco tempo atrás existia o Snapchat, que era um gênero lá que todo mundo usava no telefone, e hoje em dia ninguém mais usa Snapchat. Então, assim, os gêneros textuais, eles são muitos, eles são variados, eles são infinitos. Eu não tenho como contar no meu dedo quantos gêneros existem. E lembra que lá no início da aula eu falei que nesse livro vai aparecer gênero memorialístico, a memória, né? Como vai aparecer, inclusive, cartas também, documentos, tudo isso é gênero. Então, eu não tenho como contar. Mas esses gêneros todos, eles passam por uma estrutura física. Existe uma estrutura física para que cada um desses gêneros possa ser passado. E é sobre isso que a gente vai falar. É a tipologia do texto, né? A tipologia é a forma como o texto é organizado. É como se fosse um prédio, uma casa. A estrutura de um prédio não tem uma viga, tem que ter tijolo, tem que ter janelinha, vai botar cimento, vai botar areola, vai botar piso. Então, tudo que compõe a estrutura física desse prédio, a gente diria que seria uma tipologia. Trazendo essa explicação para o texto, né? O texto ele se organiza através de tipo. Então, eu não tenho, por exemplo, como dizer que um texto que tem a narração, ele é a mesma coisa que um texto injuntivo, porque são tipos diferentes. Agora a gente vai entender. Se no gênero eu não tenho como contabilizar, porque são muitos, no tipo eu tenho como contabilizar, porque só tem 5. E aí, o que você tem que fazer? Decorar. É decoreba, tá?
Você pode e deve decorar quantos tipos textuais existem. 5. Vamos lá, então. Tipologia narrativa. O que é uma narração? É narrar um fato, é contar um acontecimento. Exemplo, eu acordei hoje às 7h30 da manhã, fui tomar um banho, escovei os dentes, preparei o meu café, sentei aqui na minha cadeira e estou dando aula para vocês. Isso foi o quê? Uma narração, uma sequência de fatos que aconteceu na minha manhã de sábado. Então, nesse sentido, eu tenho elementos, né, sendo contabilizados, portanto, eu tenho uma narração. Quando você pegar um trecho onde tem sequência de coisas acontecendo, tipologia narrativa. Tipologia 2, descritiva. A tipologia descritiva é quando você vai descrever alguma coisa. Então, por exemplo, hoje eu acordei e decidi colocar o meu vestidinho laranja. Ele é laranja, totalmente liso. Coloquei o meu óculos, que também é preto, com detalhes em branco. Escolhi pegar um café e eu trouxe o café gourmet. Também estou aqui sentada usando o meu livro Ainda Estou Aqui, que é azul, com letras amarelas e laranjas. E tudo isso que eu fiz foi o quê? Descrever, dar adjetivação, caracterização. Eu disse que cor é o meu vestido, que cor é o meu óculos, como é o meu livro, onde eu estou sentada. Então, isso é descrição. É muito autoexplicativo, né? Não tem mistério. Tipologia argumentativa ou até mesmo dissertativa. É a tipologia que a gente usa lá na redação, né? Esse tipo de texto é um formato que a gente vai utilizar de uma defesa da nossa ideia, né? Defesa do nosso ponto de vista. É por isso que a redação do Enem e a redação da UERJ escolhem a tipologia dissertativa argumentativa. O que é dissertar e argumentar? Dissertar é escrever do início ao fim da página, né, a defesa do seu ponto de vista. Por isso que é dissertar, escrever, e argumentar é defender a tua ideia. Então, essa tipologia textual, ela se prende muito à questão de redação, porque é a defesa do ponto de vista de alguém, né? Então, a gente acaba usando essa tipologia de texto, tá? Sim, Annelise, né? A redação UERJ também é argumentativa, né? Só que ela não tem todas as características que o Enem traz. Por exemplo, no Enem, a gente tem que chegar ao final da nossa redação, lá no parágrafo conclusivo, e você tem que trazer uma solução para aquele problema social no Brasil. Na UERJ, você vai defender a sua ideia, você vai argumentar a sua ideia da mesma forma, só que você não vai precisar trazer uma solução, porque o contrário que a UERJ quer de você é que você reflita criticamente e não que você solucione problema nenhum, tá bom? Então, existe, sim, a UERJ também faz uso da tipologia dissertativa argumentativa, tá bom? Que bom que vocês já estão percebendo essas tipologias no texto. Era exatamente isso, Sofia, que eu queria que vocês percebessem. E a gente vai chegar lá já já. E eu vou mostrar no livro exemplos. E aí depois você me fala, Sofia, se o exemplo que você percebeu é o exemplo que eu trouxe no texto para a aula de hoje, tá? Próximo, tipologia. A tipologia expositiva. Exposição autoexplicativo. O que é expor? É explicar ali uma coisa, uma ideia, é expor um fato, expor
uma situação, você não está tentando defender absolutamente nada, você só está contando. Olha, aqui na aula do Pré-UERJ de Maricá, dia 21 de março, entrei e nós temos cerca de 30 e poucos alunos para a aula de hoje. Eu estou expondo a situação, eu não estou defendendo a ideia. Agora, se eu falo assim, é preciso que todos os alunos estejam presentes para a aula do dia 21 de março, porque se vocês não tiverem presentes, vocês não passarão no vestibular. Então, olha a diferença da minha composição. Uma coisa é eu expor que temos 30 e poucos alunos. Outra coisa é eu argumentar que se você não tiver presente, você não passa. Então, qual é a diferença dos meus dois posicionamentos? É que quando eu exponho, eu só estou trazendo uma explicação. E quando eu argumento, eu estou defendendo uma ideia. Eu estou comprovando uma ideia. Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Expor está completamente ligado à ideia de apresentação. A comprovação, Sophie, está ligado à argumentação. Tudo bem? Porque expor é apenas apresentar, explicar um tema. Agora, argumentar é comprovar. Tá bom? Deu para entender a diferença de argumentar para expor? Coloquem assim na cabecinha de vocês. Tipologia dissertativa argumentativa, defender uma ideia. Como está aí no quadro, no meu slide, ó. Defender uma ideia. Comprovar uma ideia. Exposição. Só estou dando uma explicação. Só estou expondo. Tá bom? Última tipologia, então, das 5, ó. Já foram 4. 5 tipologias agora. A quinta tipologia é a injunção. A tipologia injuntiva. O que a tipologia injuntiva ela realiza? A tipologia injuntiva ela vai apresentar para a gente uma ordem, uma orientação, pode ser um pedido ou até mesmo uma sugestão. Exemplo. Pegue o livro de vocês agora. Qual é a palavrinha que eu usei que traz ordem? Fala no chat para mim. Muito bem, pessoal. Eu usei a palavrinha pegue. Pegue é o verbo pegar no modo imperativo, que é o modo da ordem. Então, pegue o livro de vocês, abra na página 19, isso é uma ordem. Né? Então, a tipologia injuntiva, ela, sobretudo, vai usar os verbos no modo imperativo. Né? E lembrando que o modo imperativo, ele vai apresentar para a gente 2 tempos aí. Eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ó, pegue o livro, uma ordem afirmativa. Não pegue o livro, uma ordem negativa. Mas a tipologia injuntiva, ela não é somente a ordem. Ela também pode trazer uma sugestão ou um pedido. Por exemplo, na reza, né? Pai nosso que estás no céu, não sei o que, então, Virgem Maria, rogai por nós. Rogai é o quê? O que significa rogai por nós, pecadores? Qual o sentido de rogai? Nossa Senhora, rogai por nós. Interceda, peça por nós. Muito bem, Luiz. Então, isso, Luiz, é um pedido. E um pedido, né, também se encaixa na tipologia textual injunção. Então, muita gente, quando fala da tipologia injuntiva, acaba achando que é só ordem, e não é só ordem, tá? Na tipologia injuntiva, eu tenho a ordem, mas eu também tenho o pedido ou a sugestão. Tudo bem? Vamos recapitular as 5, então? Olha para o slide. Narrar, contar uma sequência de fatos.
Descrever, trazer características a uma pessoa ou a alguma situação. Argumentar, defender um ponto de vista, trazer comprovações. Expor, apresentar uma situação, explicar uma situação. E injunção, orientar ou mandar. Todo mundo fixou? Decoraram? Isso aí é a nossa tabuada. A tabuada do português é isso aí, ó, decoreba. Decora isso aí. Todo mundo pegou? Vocês estão me ouvindo bem? Depois bota aí o que vocês não entenderam no chat, tá? Então vamos lá. São 5 tipos textuais, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Agora vocês vão perceber por que isso é importante na prova da UERJ, tá? É importante na prova da UERJ. Calma, Ana, você está muito adiantada, Ana. Calma, Ana. Vem com titia. Foca comigo. Eu expliquei separadamente todos os 5 tipos de texto, porque a gente vai ver como que a UERJ vai cobrar isso de você. Tudo bem? A UERJ vai cobrar de você da seguinte forma. Ela vai pegar um trecho do livro, tá? E ela vai falar assim, analisa aí, ó. Esse texto, esse pedacinho aí, o que esse texto, esse pedaço aí representa, tá? Então, a UERJ vai misturar essas tipologias. Ela vai mostrar para você o seguinte, no mesmo pedaço de texto, você pode ter mais de um tipo textual. Sim, você pode ter mais de um tipo textual no mesmo trecho. Ah, professora, então como é que eu vou saber que texto, que trecho é esse? Qual é o tipo textual? Aí, meus amores e minhas amoras, aí a importância de você ler. Leia o texto, leia o fragmento e leia com atenção. A galera erra a questão porque passa o olho. Porque decora um negócio e não lê o que está sendo pedido no contexto. Ontem eu estava lendo, até a Isa estava presente comigo numa aula do pré-militar, e eu fiz questão de ler uma crônica inteira com os alunos em sala. E assim, eu poderia muito bem ir direto para a pergunta. Como muitas das vezes dá para fazer. Muitas das vezes dá para fazer só indo para a pergunta. Só que era assim, eram 5 perguntas sobre um texto. Então, era uma interpretação com gramática, mas sobre um texto inteiro. Eu não posso ler o trecho solto. Eu tenho que ler o texto inteiro, entender ele de forma global, para aí sim, pergunta por pergunta. O que acontece com o aluno hoje é que ele tem preguiça de ler. E se você tiver preguiça de ler, você vai falar assim, vou perder muito tempo aqui lendo isso daqui e vou errar. Antigamente, tá? Antigamente, na UERJ, a gente tinha, assim, quem já fez prova antiga, quem já teve curiosidade de ver prova antiga da UERJ, os textos eram assim, uma página inteira de texto, tá? E aí 5, 6 perguntas ali sobre aquela página. É esse o modelo UERJ. Inclusive, muita gente se surpreendeu ano passado no Enem, porque o Enem não tinha esse modelo, e ano passado a gente teve um texto e 5 perguntas sobre esse texto. Foi ou não foi quem fez o Enem ano passado? Vocês lembram disso? Quem fez o Enem ano passado ou quem viu a prova do ano passado? Viu o que eu tô falando? Olha aí, Sofia falando da mãe dela. Entendeu? Por que vocês acham que essas bancas estão fazendo isso? Estão voltando para esse modelo ERJ. E por que eu amo tanto o modelo ERJ? Porque o modelo ERJ faz o aluno pensar. Essas questões em que você pega ali... Nada contra o Enem, tá, gente? Pelo amor de Deus, não acho que eu sou contra o Enem, não.
Mas eu não gosto muito desse modelo e que, graças a Deus, vem se modificando, porque imagina, você faz ali 90 questões num dia, sendo 45 questões só de português, e aí você pega ali um texto, uma pergunta é uma charge, na outra é uma tirinha, na outra é uma letra de música, na outra é um poema, na outra é um parágrafo imenso, cada hora é um negócio. Então, o aluno, ele não tem nem tempo de ler o negócio e já acabou, já é outra tipologia, já é outro gênero. Então, isso dá uma confusão na nossa cabeça, e é por isso que a prova do Enem é uma prova extremamente cansativa, mentalmente falando, né? Agora, a UERJ não. A UERJ, ela quer que você seja um aluno crítico. Ela quer que você seja um aluno intelectual. Ela quer que você seja um aluno que vai proporcionar para ela a possibilidade de você ser um pesquisador, de você ser, por exemplo, uma Tatiana Sampaio da vida, né? A doutora Tatiana Sampaio, que descobriu aí a cura para a tetraplegia. Ela quer que você se forme um intelectual. Então, como é que você vai ser um intelectual se você não sabe ler um texto? Se você tem a mínima capacidade de fazer uma crítica sobre um texto com uma página. E é por isso que todos os anos a gente faz o quê? A gente lê um livro inteiro. Olha a grossura disso, gente. Olha a grossura disso. O Enem te manda ler algum livro? Agora, para pensar, os melhores vestibulares que existem, como, por exemplo, o FUVEST, Unicamp, tem livro. Por que na USP, nessas universidades super renomadas, você tem livro para ler? Por que essas universidades públicas, né? A FUVEST é isso aí, é papo de 5 livros no ano. A FUVEST você não vai ver lá nenhum burro, não. Você vai ver o cara lá intelectual. Você vai ver o cara que tem capacidade de ler, interpretar e criticar. E é por isso que eu sou apaixonada pelo vestibular da UERJ. Eu sou ufiana, mas eu sou completamente apaixonada pelo vestibular da UERJ. Porque eu sou da literatura. Então, assim, ler para mim é conhecimento. Ninguém tira da tua cabeça esse conhecimento. E aí, o que a UERJ ela quer de você quando ela bota lá no edital da prova que vai ter tipologia textual? Vai ter tipologia porque vai ter texto para ler. E você tem que ter capacidade de, num trecho, entender quais são essas tipologias. Entende? Por que você está aqui às 10 horas da manhã de um sábado? Porque você vai ser um futuro intelectual. Inclusive, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Sâmia Bonfim, de São Paulo, né, deputada de São Paulo, ela conseguiu aprovar uma lei agora, saiu recente, não sei se foi ontem ou hoje, essa semana, aprovou uma lei de que nós agora, né, estudantes, porque eu também faço mestrado, né, estudantes, a iniciação científica, os projetos científicos agora são tidos como trabalhos, né? Porque é muito ruim a gente que é pesquisador, né, se matar na pesquisa, ficar anos da nossa vida se dedicando à pesquisa e isso não ser reconhecido como um emprego, como um trabalho. Sim, a gente tem bolsa de iniciação científica, né? Por que as universidades públicas elas né, são tão importantes e todo mundo quer? Porque a gente tem que ter a gente tem que protagonizar projetos. Você tem que produzir. Você passa a sua vida acadêmica produzindo. A universidade pública ela se diferencia da privada por causa disso. E eu posso falar isso porque eu tenho pós-graduação em universidade privada, mas eu tenho mestrado em universidade pública, graduação em universidade pública, e eu sei o que eu estou falando, né? A gente ganha bolsa, a gente faz projeto, a gente passa por prova. Eu estudei 1 ano da minha vida fora do Brasil, eu estudei em Portugal, fiz a metade da minha graduação em Portugal, e eu fiz um concurso para isso, não foi de graça, né? Eu fiz 3 provas para poder passar para essa Universidade do Porto. 3 provas. No mestrado, 3 provas. Eu fiz uma prova escrita, que eu tive que escrever em uma pergunta, eu fiz 4 páginas, 4 laudas de prova.
né? Você faz uma prova escrita, você cria o seu projeto precisa ser aprovado. Além da aprovação do teu projeto, para ver se ele é viável ou não de ser estudado, você faz uma prova de língua estrangeira e depois você faz uma entrevista. Então, não é fácil passar no mestrado numa universidade pública. São 3 etapas, entende? Então, como é que isso não vai ser remunerado? Como é que isso não vai ser tido como um trabalho? Você perde meses para montar um projeto. O meu projeto de mestrado, eu tenho que me embrenhar, às vezes, até em outros lugares para poder pesquisar a vida de mulheres em favela. Eu estudo poesia latino-americana e poesia brasileira, né, de favela, poesia slam, mulheres no poder, poesia falada. E aí essa poesia falada é sobre o problema social de favela, de que mulheres que vivem sobre, né, regimes de violência, sobre o patriarcalismo, e eu não é só, eu vou falar de fora. Eu tenho que entrar na favela, eu tenho que ver como é que é a vida dessas mulheres, eu tenho que ver como é que é o sistema que elas vivem. Então é você mergulhar numa pesquisa. Não é simples assim, né? Então como é que eu vou fazer isso? De fora, aqui em casa, lendo no meu computador? Não é assim. Tá? A poesia é uma forma de socorro, é um pedido de socorro de mulheres que passam por violência doméstica, né? Por mulheres que passam por doenças, né? Que muitas das vezes são trazidas pelos seus próprios maridos. Então, a literatura, ela tem essa função social, ela tem essa função de gritar por socorro, por pessoas que precisam de socorro, né? Eu vivi a minha infância toda em favela. Apesar de ser branca, não ter o estereótipo, né, da pessoa que sofre preconceito, racismo, essas coisas, eu nasci e fui criada em favela, no Morro da Chumbada, em São Gonçalo. Então, eu decidi estudar sobre o que eu vivi, enquanto mulher, moradora de periferia, né, que sem acesso à educação, que estudou a vida inteira em escola pública, que fez universidade pública, e é isso que eu quero que vocês entendam, que o aluno que decide estudar o ERJ, ele precisa entender essa função social. Ele precisa entender o grito de socorro de pessoas. E esse livro que nós estamos lendo agora é um pedido de socorro. É um pedido de socorro de quê? Não de mulheres da favela de periferia, mas de uma família que sofreu violência durante o período da ditadura militar. Então, isso é um problema social gravíssimo que perdura até hoje, certo? Vamos voltar então? A gente falou, mas é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, né? De que a UERJ, ela vai querer essa sua capacidade crítica sendo explorada, né? Essa capacidade, ela tem que ser aprimorada todos os dias. Tudo bem? Agora vem o pulo do gato. A Ana, cadê a Ana? Você tá aí, Ana? Ana falou: como que eu vou identificar isso? Vem comigo, Ana. Olha aqui. Separei trecho do livro. Vamos ler. Olha aqui. Por que esse texto aqui, eu vou dizer que ele é a narração? Olha lá. Quem está com o livro, quiser abrir na... Eu não sei se está na mesma página, tá, gente? Porque eu tirei do livro digital. Deixa eu ver se está no livro físico. Deixa eu ver se é a página 50 do livro físico também. Vocês têm o PDF desse livro? Está lá no grupo? Eu não sei se está no grupo. Ó, eu vou tentar abrir aqui. Espera aí que eu mostro para vocês. Ainda estou aqui. Peraí. Apresentar outra coisa. Ó, aqui está o livro, tá? O trecho mais uma vez estávamos no metrô, no Rio. Deixa eu ver se eu fiz certo, porque às vezes está errado. Ctrl F. Ó, tá vendo? Eu copiei e colei. Ó, mais uma vez estávamos no metrô. Tá vendo que no PDF vai aparecer a página diferente, ó?
A página que aparece no PDF é a página 50. Vocês estão vendo aí na tela? Eu posso mandar, tá? Ah, mandou já, Isa? Postei novamente no grupo para quem não tem. Então, se você não tem o livro físico, não tem problema. A referência que eu estou dando no meu material, tá? É essa referência que está no PDF. Por isso que vocês vão ver a referência da página e vai ser a referência da página do PDF e não do livro, tá bom? Ó, então lá no PDF aparece página 50. Mais uma vez estávamos no metrô em 2005. Minha mãe não sei o que, tá bom? Deixa eu voltar para o PDF lá para a gente assistir aqui juntos, tá? Olha só. Então a sequência é assim. Mais uma vez estávamos no metrô em 2005. Minha mãe, de novo com a minha irmã Veroca. Descemos no Trianon MASP. Era dia de parada gay. Não sabíamos a dimensão que aquele evento teria anos depois no Brasil. Eram dezenas de milhares de pessoas na época. Ficamos na calçada da Avenida Paulista, na altura do prédio da Justiça Federal. A maioria dos militantes e ativistas vai no chão. É festivo, é agregador, é político, e por ser político, lá estávamos nós. A parada é conduzida por trios elétricos, alguns patrocinados por boates de todos os gêneros. Percebi que uma dezena de gogoboys do alto de um carro acenava para nós. Olhei ao redor, era na nossa direção que acenavam. Então reparamos que minha mãe, ela acenava para os carros alegóricos, com strippers dançando com música de boate, pancadão. Ela acenava, eles respondiam. Ela chorava, acenava e chorava, emocionada, enquanto eles mandavam beijos e rebolavam. Olha que interessante. Olha esse trecho, tá? Esse trecho, ele é um trecho que também tem muita confusão. Ele tem duas tipologias textuais. Vocês já marcaram uma. Obrigada, Gustavo. Ele falou que no livro é a página 59. Então, no PDF, página 50, no livro, página 59. Olha que interessante. Existe, né, dois tipos textuais. Só que qual é a predominância? A predominância é a narração. Tem descrição? Tem. Por quê? Porque diz que a mãe acenava. Aí no finalzinho, ó, a mãe acenava, eles respondiam, ela jogava beijo, eles rebolavam. Então tem ali uma explicação que é descritiva. Só que esse trecho, a predominância, e aí é o pulo do gato, tá? Porque a UERJ ela vai separar o fragmento e geralmente na pergunta ela vai tirar um pedacinho só. E aí você não tem que analisar o texto inteiro. Você vai ter que analisar a frase que foi destacada. A frase que foi retirada. Então, se eu pudesse destacar aí, eu destacaria a primeira parte, ó. Mais uma vez estávamos no metrô em 2005, minha mãe com a minha irmã, descemos no Trianon, não sabíamos a dimensão do evento, eram dezenas de milhares na época, ficamos na calçada. Então, repare, aqui nessa primeira parte, existe uma sequência textual narrativa. E como que eu identifico essa sequência? Pelos verbos. O verbo todo vai me dar ações que estão sendo realizadas. Então, eu tenho, ó, estávamos no metrô. Depois, descemos no Trianon MASP. Depois, não sabíamos o que tinha acontecido. Depois, ficamos na calçada. Depois, explicação sobre o que estava acontecendo. Então, todos os verbos nessa primeira parte são verbos que estão no pretérito, porque narram situações que acabaram de acontecer. E se você reparar, são verbos no pretérito perfeito. Descemos, ficamos, não sabíamos. Então, existe uma narração e é ela que predomina. Não é a descrição que predomina. Existem as duas tipologias aqui. Só que você vai ter que observar o quê?
o que mais predomina naquele trecho selecionado. E é por isso que eu estou falando para vocês que a gente precisa fazer uma leitura atenta. Não dá para você passar o olho, porque se a gente passa o olho, a gente vai dizer que esse trecho aí é descritivo. Inclusive, teve uma questão, há alguns anos atrás, quando foi na UERJ isso, tá? Vocês podem depois pesquisar aí, vocês vão ver o que eu estou falando. Era um texto um conto do Machado de Assis, e aí a UERJ separou um fragmento, igual eu separei aí, um patacão assim, e aí a UERJ colocou assim, qual a tipologia que predomina nesse trecho? Aí todo mundo foi lá e marcou a narração, porque a gente sabe que um conto é narrativo, ele está contando a história. Aí todo mundo, narração, 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 90% errou aquela questão. Por quê? Porque tinha narração, mas o trecho que foi selecionado pela UERJ era descritivo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a predominância nessa primeira etapa desse trecho é narrativo e não descritivo. Denise, explicação é narração, tá? Explicar aí é narrar, tá bom? Esse é o pulo do gato. Vamos ver rapidinho aqui por que é narração. Porque tem sequência de ações. Descemos, entramos, chegamos, fizemos. Então, sequência de ação marca narração. Outro pulo do gato. Presença de tempo. Nesse trecho aqui, ó, eu tenho presença temporal, 2005. Então, quando você também observa no trecho tempo, isso significa dizer que o trecho é narrativo. Outro pulo do gato para identificar a tipologia narrativa. Existe uma progressão lógica, uma sequenciação. Então, aqui, nesses 3 pontinhos, eu dou dicas para você entender por que é narração. Primeiro, porque tem sequência de ações. Segundo, porque tem presença temporal. E terceiro, porque tem progressão lógica narrativa. Olha aqui, ó. Descemos, não sabíamos, ficamos, depois é conduzido, depois olhou ao redor, depois eles olhavam na nossa direção, depois reparei na minha mãe, depois ela acenava, eles respondiam, ela acenava e chorava, eles mandavam beijos e rebolavam. Então, repara, tudo isso é uma progressão narrativa. Existe sequência de fatos acontecendo. E é por isso que a predominância nesse texto é narração e não descrição. Tudo bem até aí, gente? Perguntas? Tranquilo. Todo mundo entendeu agora por que é narração? Se você tem dúvidas, se faz esse checklist. Tem progressão? Tem tempo? Tem sequência de ações? Narração. Agora vamos ver quando que é tipologia descritiva. Olha aí o exemplo. Ficar ao seu lado é como ficar ao lado de um bebê, mas não é. Ela está lá, sua história está com ela, foi vivida por ela. Ela é minha mãe, que cuidou dos meus ataques de bronquite, da minha inconsequência juvenil, tratou de mim na UTI, em hospitais, negociou operações, não interferiu nos meus planos ou projetos literários, massageou a minha mão para não atrofiar, fez a revisão dos meus primeiros textos, inclusive dos meus primeiros livros, fez meu imposto de renda por anos, reviu meus contratos, me levou para a ACD, me hospedou no Rio, não perdeu uma estreia de filme, peça ou lançamento de livro meu, deu entrevistas ao meu lado, me ensinou e fez o Brasil repensar. Se a UERJ tivesse tirado esse trecho, né, e colocado para você, qual é a tipologia predominante nesse trecho? Sem dúvida nenhuma, não é narração. Por quê? Porque não é uma sequência de ações. Não tem sequência de ação. Tem sequência de caracterização.
Então, muita gente confunde, mas você consegue entender observando os pormenores. Por que que esse trecho ele é descritivo predominantemente e não narrativo? Primeiro, porque eu tenho enumeração de característica. É característica, não é ação, não é verbo com ação. Olha aqui, quem cuida de ataque, quem faz, né, o tratamento da UTI, quem a ama, quem massageia, quem faz revisão, quem acolhe, quem cuida, não são sequências de ações propriamente. Não é andar, falar, fazer, cantar. Não são verbos de ação. São características. A predominância no trecho descritivo, ela traz, né, oriundo adjetivos, substantivos. Ela nomeia coisas. Então, esse trecho, ele é predominantemente descritivo. Por quê? Porque enumera características, e aí o foco são substantivos e adjetivos, e não verbo. O foco é na personagem, é na mãe, e existe também uma construção emocional. Muitas das vezes, quando a gente trabalha a tipologia descritiva, a gente trabalha a emoção. Por isso que o foco são substantivos e adjetivos e não verbo. Na narração, o foco é verbo. Na descrição, o foco são os nomes, tá? No livro, eu botei página 189. Deixa eu ver aqui. Vocês ficaram na dúvida? Faz assim que nem eu vou fazer agora, ó. Copia e cola, vai no PDF do livro, e aí você vai ver no PDF do livro. Deixa eu trocar aqui a página para vocês verem. Olha aqui, eu copiei e colei, ó. Aí no livro aparece a página 189. Ó. Ficar a seu lado é como ficar um bebê, tananã. É porque eu copiei do livro digital, tá? Então, no livro digital, a paginação vai estar diferente, tá? Mas é só vocês olharem aí no livro físico que tem a relação também. Beleza? Eu estou usando o livro digital porque é mais fácil para a gente aqui poder compartilhar. Vamos lá. Então, ó, é descrição por isso. Eu vou adiantar a aula, tá, gente? Por causa do horário, tem muita coisa para falar ainda. 2 horas passam rápido. Agora, como que é a argumentação? A argumentação, lembra que eu falei que a tipologia da argumentação, ela trabalha a questão de tese, a questão da... eu tenho um argumento, eu tenho como comprovar alguma coisa. Olha esse trecho. Se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Eu estou dando uma tese. E aí eu preciso explicar essa tese para comprovar. Lembra que na argumentação eu tenho que comprovar? Lembra que na redação do Enem você precisa comprovar o teu ponto de vista? Pois bem, ele vai comprovar aqui, ó. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas, umas puxam as outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da vida da minha família. Reescreverei o que eu já escrevi. Ainda vejo o facho, não quero me afastar. Existem várias formas de contar a história sobre memória e a falta dela. Procurarei a fogueira do alto quando o mar me puxar. Vou para voltar. Quem nadou em mar aberto sabe, antes de lutar desesperadamente contra a correnteza, é melhor deixar-se levar por instantes. É preciso ter calma e coragem. A correnteza enfraquece, então saímos fora. Esse trecho é um trecho que vai expor uma tese, uma opinião, só que não é uma opinião argumentativa onde ele vai ter que comprovar isso. Como que eu sei que isso é uma comprovação? Porque ao final do trecho, ele faz várias reflexões. É melhor deixar levar, é melhor ter calma, e depois a gente pula fora. Então, esse trecho aqui, essa argumentação,
Por que ela é considerada tipologia argumentativa? Porque ela vai defender uma ideia, a memória de uma construção, ela vai usar também metáfora para sustentar a tese, lembrando que nem todos os textos, tá? Que nem todos os textos nós vamos ter isso. Mas nesse livro aqui, não é uma redação do Enem. Esse livro, ele para sustentar a ideia dele, ele vai utilizar de um mecanismo chamado reflexão crítica. Por que o Marcelo decide escrever esse livro? Porque ele quer deixar claro que ele não quer deixar a memória da sua mãe e da sua família morrer. E como é que ele constrói todo o livro Ainda Estou Aqui? Através de reflexão. Então, você indo para essa prova, sabendo que existe uma reflexão crítica do Marcelo em relação à obra como um todo, você vai identificar que em vários momentos desse texto, desse livro como um todo, você vai perceber uma ideia para ser sustentada, uma reflexão. Então, nesse livro, a argumentação ela é feita de maneira abstrata, através da reflexão. Tudo bem? Se eu estivesse usando a tipologia argumentativa na redação do Enem, como é que eu comprovo a minha opinião no Enem? Através do quê? Conta para mim. Vou reformular a pergunta. Na redação do Enem, e em a maior parte das redações, como eu comprovo a minha opinião? Isso aí, Santiago, através de repertórios. Então, eu tenho que usar uma citação, um repertório de alguém, para dar a minha opinião. Isso é lá na redação do Enem. Aqui no livro, o Marcelo ele não vai usar repertório, que não é redação do Enem, mas ele vai, para comprovar a argumentação dele, ele vai fazer você refletir criticamente. Então, aqui ele vai usar metáforas, e aí a gente vai ter uma aula só sobre figuras de linguagem, tá? Ele vai usar metáforas e ele vai usar a emoção para comprovar a tese dele. Quer ver outro exemplo? Quando ele joga assim, eu era uma criança quando os policiais entraram na minha casa, invadiram e todos ficaram apreensivos. Ele usa de uma reflexão crítica para a gente e para a gente fazer a gente entender assim, poxa, mas ele era crítico já naquela idade, né? Então ele vai aprofundar a reflexão através de uma crítica, né? Qual foi sua pergunta? Deixa eu ver. Reflexão sempre vai ser argumentação? Eu já respondi. Não. A reflexão nesse livro é uma argumentação, mas em outros lugares não, tá? É o que eu acabei de falar, Igor. Eu dei o exemplo do Enem para que você entenda que no Enem a argumentação é comprovada através dos repertórios. Nesse livro, a argumentação ela é comprovada através de uma reflexão crítica, sobretudo com o uso de metáforas, com o uso de teses, tá? Sofia botou assim, tem um trecho que ele fica se perguntando o porquê do pai ter feito uma brincadeira sobre um preso que era influente, não estar sendo torturado. Ele reflete o porquê daquilo ter acontecido. Perfeito! É isso, tá? A gente aqui, Igor, nós estamos focando as tipologias textuais para o livro do Marcelo, tá? Se a gente estivesse estudando outro conteúdo na escola, seria de outra forma. Aqui eu vou trazer com foco no livro, por isso que eu estou tirando trechos do próprio livro, tá? Quando for no segundo exame de qualificação, aí eu vou falar de tipologia textual com foco no próximo livro, não no livro do Marcelo. Quando a gente estiver falando do bem-amado, a gente vai falar sobre isso no livro do bem-amado. Então, cada livro traz a sua particularidade. E aqui, a particularidade é que a argumentação do Marcelo Rubens Paiva é focado através das teses para sustentar a ideia dele, sempre puxando o lado emocional. É um livro emocional, né?
É um registro memorialístico, autobiográfico. Então, o foco aqui é diferente na tipologia. E aí eu estou dando o pulo do gato, mastigando essa maçã para entregar para vocês ela mastigadinha, tá bom? Então, aí, quarta tipologia, né? Injuntiva. Por que, que é injunção? Lembra que eu falei que injunção é ordem? Olha aí. Nesse livro, a gente não vai ter muita ordem direta, né? Não vai ter tipo, pegue o livro, faça isso, faça aquilo. A gente não vai ter porque esse livro não tem muitos exemplos. Mas o exemplo que eu consegui arrumar está aí, ó. Eu botei para vocês. Ó, o livro tem pouca injunção explícita, é por isso que é importante para você entender. Mas existem alguns exemplos com valor de orientação e reflexão, tá? Então, lembrando que tipologia injuntiva é aquela tipologia que traz ordem, mas nesse livro não existe uma ordem tão explícita. Então, eu peguei esse trecho aí, ó. Quem nadou em mar aberto sabe. Antes de lutar desesperadamente contra a correnteza, é melhor deixar-se levar por instantes. É preciso ter calma e coragem. A correnteza enfraquece, então saímos fora. Então, por que eu posso caracterizar esse mesmo pedacinho que eu tirei até do trecho anterior como tipologia injuntiva? Porque existe um uso de um conselho implícito. Onde que eu vejo o conselho implícito? Ó, é preciso ter calma. Viu, Igor? Você já matou. Tá vendo? Você já matou a charada, Igor. Muito bem. É preciso ter calma, é preciso ter coragem. Isso não é uma ordem direta, como a gente aprende o que é tipologia injuntiva. Esse trechinho é quase aquela parte da oração lá que eu falei. Rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. É preciso. É tipo uma sugestão, é um conselho. Não é uma ordem direta. Entende? Então, esse livro não vai trazer para a gente tanta tipologia injuntiva. Mas eu quis trazer para vocês que tem alguns trechinhos. E é claro, sabe qual é o conselho que eu dou para vocês e eu acho que vocês podem fazer? Conforme vocês forem lendo, né, o livro, vocês vão marcando onde vocês acham que tem tipologia narrativa, descritiva, etc, etc. Então, aqui nesse trecho existe uma injunção, uma tipologia injuntiva, porque existe um conselho implícito, existe uma orientação de um comportamento, existe uma estrutura que dá um manual de vida, não é uma ordem explícita e direta, tá bom? É um conselho. Bom, quinta e última tipologia textual, então. Acho que agora a gente vai sair bem dessa aula, né? Vamos matar a tipologia, assim, tranquilo. Se tiver dúvida, quando a aula estiver disponível da gravação, assiste de novo. Olha outro trecho. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, elaborados pela American separa os transtornos mentais por substâncias, esquizofrenia e psicóticos, do humor, da ansiedade, fatídicos, dissociativos sexuais e identidade de gênero, de alimentação, sono, controle de impulsos, tananã. São mais de 390 abusos, demências, alguns você conhece como toque, voyeurismo, de aprendizagem, síndrome de Asperger, pedofilia, bipolaridade, Alzheimer está no apêndice F, código 290, é um transtorno. Não tem data exata para se manifestar, nem motivos visíveis. Detecta-se através da ressonância magnética do cérebro, não tem cura, pode-se viver com anos com doença. Aí você pode me falar assim, prof, mas esse trecho aí parece descritivo. Não é porque tem uma sequência de explicações aí, de descrições, que ele se caracteriza por ser descritivo. Por que não é descritivo? Porque olha o pulo do gato. Para ser um texto expositivo, ele está explicando um tema. Aqui, lá naquele trecho onde teve a descrição, não está explicando, está apresentando situações que a mãe dele tinha com ele. Aqui, para ser um texto expositivo, ele está apenas explicando o que é a doença, quais são as causas da doença. É uma linguagem que muitas das vezes ela é o quê? Objetiva e informativa. Não tem uma opinião.
ela é informal, ela só informa. Então, para a gente poder caracterizar a tipologia expositiva, primeiro, ela tem que explicar alguma coisa. Mas ela não tem o objetivo de te convencer de nada. Porque se ela tivesse o objetivo de convencimento, ela seria argumentativa. Aqui eu não estou tentando convencer ninguém a nada. Eu só estou explicando a situação. E reparem, não tem nomeação de sentimento, não tem explicação emocional, é puramente informativa. Então, por isso que a gente caracteriza, né, esse trecho como trecho de tipologia expositiva. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender, então, através do livro, ainda estou aqui, os 5 tipos de texto? Gostaram dessa explicação? Ficou clara para vocês? Eu quis trazer assim para ficar bem óbvio, bem claro, que esse livro, acho que foi a Ana que falou no início da aula, né? Para ficar bem claro para vocês que o livro apresenta as 5 tipologias. E a gente só vai saber matar a charada lendo o fragmento. A gente não pode dizer, é um romance. Então, se é um romance, tipologia narrativa. Não. Nunca façam isso. Sempre analisem o fragmento, tá? E mais do que analisar o fragmento, dica de ouro aí. Você tem que se perguntar o seguinte, quando você tiver dúvida no trecho selecionado, qual a tipologia que predomina nesse fragmento? Porque pode ser que a UERJ faça uma pegadinha e coloque um trecho que apresenta 2 ou 3 tipologias ao mesmo tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai observar que em qual parte que foi selecionada na pergunta é a predominância daquela tipologia. E aí sim você vai acertar a questão, tá? Então não é sobre achar que o texto é só uma tipologia. Não, é o fragmento selecionado. Tudo bem? Vou dar uma adiantadinha, gente, por causa da hora, tá? Passou muito rápido essa aula. Então vamos lá. Gêneros e os que são no livro. Eu já falei no início da aula que os gêneros, eles são formas de se enunciar, né? Então, são maneiras que a gente pode organizar a nossa linguagem, o nosso texto. E nesse livro, eu tenho mistura de gêneros. Eu tenho, então, memória, porque o texto todo ele é autobiográfico, é o Marcelo Rubens Paiva, é o filho da Eunice e do Rubens Paiva, escrevendo sobre a memória dele e a memória da mãe. A gente também vai ter, nesse mesmo livro, relatos jurídicos, ou seja, a gente sabe que como o trecho ele é um relato da história da mãe dele, né, sobre a dona Eunice Paiva, e a gente sabe que ela, no final da vida, contrai Alzheimer, que é uma doença degenerativa que não tem cura, onde a pessoa perde a memória. Então, ele decide escrever a memória da mãe, e não só a memória da mãe, a memória dele e da família como um todo. E há momentos nesse livro, para quem já leu, que o Marcelo ele precisa ir até um juiz assinar um documento de que ele é o responsável legal pela mãe, porque a mãe começou a apresentar sinais de esquecimento. Então, quem vai ser o responsável por manter o patrimônio da família, venda ou não de imóveis, o cuidado com a própria mãe, né, com a saúde da mãe, é o Marcelo. Então, a gente vai ter, nesse mesmo livro, que é um relato memorialístico, relatos jurídicos. Temos fala com o juiz. A gente tem testemunho histórico, tá? Por quê? Porque a Veroca, uma das irmãs dele, entre outras irmãs, também aparecem ali vivenciando, testemunham, né, a entrada dos militares em sua casa, levando o Rubens Paiva. Então, tem um testemunho histórico, eles viram o pai ser preso. E também vai ter um outro gênero sendo abordado aí,
que é uma reflexão filosófica, onde a gente vai trabalhar muito como que o Marcelo quer que você, leitor, reflita sobre a ditadura. Então, é um relato de memória autobiográfico, mas com certeza ele quer que você também perceba que há uma intencionalidade, né, uma reflexão filosófica, tá bom? Prof, no final, ele coloca o processo. Ah, tá bom. Então, assim, isso mostra que esse texto ele não é puro. Esse gênero textual memorialístico ele não está sozinho. Ele é um gênero textual memorialístico, mas ao mesmo tempo relato de juridição, tem um testemunho histórico e tem uma reflexão filosófica. Aqui eu botei imagens para você ver. Olha como é que a Fernanda Torres ficou parecida, gente, com a Dona Eunice. Não ficou igual, gente? Olha que interessante, né? Como que o cinema brasileiro é incrível. Então, eu coloquei aqui para vocês terem noção, né, que ficou muito parecida ali a postura dela, né, até a magreza, né, que ela colocou ali. A dona Eunice Paiva tinha muito medo de ser gorda, tem uma questão familiar, histórica, por ela ser de família italiana, e todos os italianos são gordinhos, e ela tinha pavor de ser gordinha, né, muito bom mesmo. Então, esse filme realmente é incrível. Bom, aqui eu trouxe exemplos para vocês perceberem que o narrador ele descreve, que eu acabei de falar, né, o momento da interdição da mãe, e aí ele faz o uso do texto jurídico, né, do gênero jurídico, e que ao mesmo tempo tem uma narração e tem um emocional. Está na página 19, né? Eu não sei se eu botei certo, mas depois eu vou olhar. O juiz perguntou: em que ano estamos? Ela me olhou em desespero. Não sabia em que ano estávamos. O tempo não fazia muito sentido. Então, olha só. Aqui eu tenho um relato jurídico. Ó. O juiz perguntou: em que ano estamos? Aqui eu tenho uma narração. Ela olha em desespero, não sabia o que estava acontecendo. E ao final a gente encerra com uma emoção. O tempo não fazia mais sentido para ela. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês que esse livro ele vai passear por diversos gêneros, tá? E também por diversas tipologias. Então, eu tenho aqui um livro literário que tem uma função social, que é denunciar, emocionar, refletir sobre memória e justiça. Eu tenho momentos de formalidade, que é a fala do juiz. E eu tenho momentos de narração íntima e subjetiva. Então, aqui eu também vou mesclar linguagem formal com linguagem informal. E calma, que eu vou dar uma aula só sobre isso, tá? Sobre tipo de linguagem. Inclusive, eu até comentei isso na primeira aula com vocês, né? Que as primeiras páginas foram super difíceis para mim de ler, porque tinha, assim, 0 pontuação. Era vírgula, 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 até ponto final. Então, eu vou dar a minha próxima aula, eu vou falar sobre essa pontuação do texto, que vai misturar linguagens, e aí não é tipo textual, tá? Não confunda. Gênero e tipo textual é uma coisa, que é o que nós acabamos de ver, e tipo de linguagem é outra coisa, tá? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre tipo de linguagem. Aí, quando eu falar do tipo de linguagem, aí eu vou falar em que momento do livro existe uma linguagem formalizada, em que momento do livro existe uma linguagem coloquial, informal, tá? E aí a gente vai entender o que é tipo de linguagem e pontuação do texto. Então, calma para não confundir que isso é outra aula, tá bom? Hoje o nosso foco é gênero e tipologia do texto. Nesse caso, tá mistura com tipologia? Que caso? Não entendi. Mesmo que a questão destaque a frase, um trecho, podemos analisar o contexto textual em que ele se quadra? Sim, sim, Jean. Você pode analisar em que contexto textual ele vai se enquadrar. Aliás, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Que vocês peguem o texto e quando a pergunta for sobre tipologia, aí você vai analisar qual é a predominância naquele fragmento
sobre o tipo do texto, tá? Mesma coisa para você, Igor, tá? Aqui eu não estou pedindo para você analisar a tipologia. Eu estou mostrando para vocês que nesse fragmento que eu acabei de apresentar, né, do juiz e tudo mais, aqui eu não estou mostrando para vocês o tipo textual. Aqui eu estou mostrando para vocês que nesse gênero, nesse mundo do gênero, a gente vai trabalhar assuntos. Coloca gênero aí para você como assunto, tá? O assunto do gênero aqui vai ter momento que vai ter fala de jurisdição, vai ter momento em que eu vou trabalhar uma sequência narrativa, vai ter momento em que vai ter só a emoção e a reflexão. O que eu quero mostrar para vocês é que o livro ele vai ter gêneros diferentes, assuntos ali diferentes, e que vão se apresentar na forma estrutural, tipologicamente diferentes também. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre linguagem. Como que essa linguagem ela vai ser trabalhada? Tanto é que eu botei aqui, ó, o gênero, ou seja, o assunto, ele vai misturar a linguagem. Ora, eu vou ter uma linguagem técnica, uma linguagem do direito, que é a parte lá em que a gente fala do juiz. Ora, eu vou ter uma linguagem que vai ser totalmente afetiva, porque eu estou falando do relato autobiográfico do filho, tá? Então, o gênero, ele vai misturar tipos de linguagem. E aí a gente vai ver isso na próxima aula de tipo de linguagem, tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. A gente também tem, né, relatos ensaísticos, enfim. Agora vamos para a parte da perspectiva enunciativa, tá? O que é essa perspectiva enunciativa? Eu tenho aqui um olhar, né? Como a UERJ ela te traz a ideia de perspectiva enunciativa, é que ela quer que você que lê o livro saiba identificar os diversos momentos do livro. Então, o livro, por exemplo, ele se desloca o tempo todo. A gente vai ter um deslocamento de enunciação do texto de forma muito alternada. Inclusive, tem hora que eu mesma tive que parar, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tive que parar em alguns momentos para tentar entender onde que o Marcelo estava. Porque eu fiquei assim, gente, mas agora ele está onde? Agora ele é criança? Agora ele é adolescente? Agora ele é adulto? Então, essas vozes, ela mistura. Vocês ficaram isso também? Que bom, não fui a única. Eu fiquei muito perdida, né? Porque uma hora ele estava em São Paulo, na página seguinte ele estava no Rio de Janeiro. Eu fiquei, onde estou? Quem sou eu? Né? Então, o que a gente precisa entender? Há um deslocamento de perspectiva enunciativa. O espaço e o tempo para o Marcelo é uma coisa só. É característica dele. E vocês foram certeiros. Ele é Clarice de cabelo curto, né? Apesar que a Clarice também tinha cabelo curto, né? Ele é Clarice masculino, né? Ele faz um fluxo ali de consciência e de relatos que eu fiquei, meu Deus, onde você está agora, Marcelo querido? Me ajuda a te ajudar. A ponto que eu juro por Deus que eu estava aqui, ó. Eu tive que grifar o meu livro todo. Olha aqui. Meu livro está todo marcado. Se não é marcado com marca-texto, é marcado com caneta. Eu tive que marcar meu livro todinho, porque ele está mudando o tempo todo. Então, você tem que ir para essa prova sabendo o quê? Sabendo que o espaço e o tempo na cabeça do Marcelo não faz sentido, tá? É um relato memorialístico. Então, uma hora ele está em São Paulo, outra hora ele vai lá para o fórum para receber o atestado de óbito do pai, outra hora ele volta para casa, daqui a pouco ele está na infância dele lá na fazenda em São Paulo do avô, daqui a pouco ele fala que ele engravidou uma menina, e a menina foi fazer um aborto. Daqui a pouco ele volta para a infância de novo, jogando bola no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele fala da mãe que está com Alzheimer, ele já é adulto e velho. Então não fique triste se você está perdido, porque eu também estou, tá? E todo mundo que lê o livro também tá. Então é isso. Tá tudo misturado. É a memória dele. Você que lute para acompanhar a cabeça do Marcelo, tá bom? Então fica tranquilo que o tempo nesse livro ele é um tempo alternado. E aí, se você perceber o que é o tempo psicológico,
não é o tempo real, não é o tempo cronos, o tempo do relógio, né? Porque a gente não tem esse tempo cronológico tanto no livro. Até tem, em alguns trechos tem, que ele fala horário, ele fala dia. Se você pegar um trecho em que ele fala dia, horário, essas coisas, isso é tempo cronológico, tá? É o tempo do cronos, do relógio. Mas a maior parte do texto é tempo o quê? Psicológico. Tá na cabeça dele, você que acompanhe, tá? Então não se preocupa se você se perdeu, porque eu também me perdi. Dica que eu fiz, tá? Eu fui anotando no caderno. Aliás, caderno não, no próprio livro, fui anotando. Quem que anuncia? Aliás, a quem se anuncia? A quem o Marcelo está direcionando? Ele está direcionando para você, leitor, você que lute para entender a cabeça dele, e ao mesmo tempo não é só para você. Ele está falando para a sociedade como um todo. Uma das intenções desse tempo do Marcelo é denunciar historicamente a ditadura militar. Então, para quem que esse narrador está enunciando? Para você, leitor, mas em segundo lugar, para a sociedade histórica, e em terceiro lugar, para ele mesmo, porque é para ele ter anotado a memória da família. Tá? Então, para quem esse narrador enuncia? Recapitulando, para o leitor, para você, para a sociedade saber dessa denúncia histórica e para ele mesmo manter a sua memória em dia, tá? O tempo psicológico é a mesma coisa que o tempo Ion da filosofia? Não me lembro o que seria o tempo Ion da filosofia, mas se for um tempo de memória, sim, tá? Ó, um exemplo do livro. Me pergunto se esse é um pensamento conformista. Há uma reflexão interna. Aqui nessa frase, me pergunto se esse é um pensamento conformista. Para quem ele está enunciando? Para o leitor, para a sociedade ou para ele mesmo? E aí, para quem que ele está enunciando? Para ele mesmo. Perfeito, tá? Então, o que, que a gente tem que fazer? Quando a gente pegar um trecho falando sobre enunciação, a gente vai perceber para quem é a direção daquele trecho, tá? Mesma coisa. Não tem como eu dizer que esse livro é só para você, leitor, ou é só para a sociedade, ou só para ele mesmo. Depende do momento. Então, o que, que a gente tem que fazer? Ler o livro e analisar o trecho de forma isolada ali, dentro de um contexto, tá? Vamos lá, enunciação mais polifonia. Vou passar aqui para essa enunciação, porque a gente já falou que a perspectiva da enunciação é uma perspectiva variada. Então, assim, a UERJ gosta muito de fazer perguntas assim: tira um trecho e vai aparecer a perspectiva enunciativa. E aí você tem que saber, só para quem leu, né? Quem lê sabe, quem não lê, quem só vai chutar porque assistiu o filme, não vai saber. No livro vai aparecer várias vozes, e aí eu já aproveito para dizer para vocês o que é polifonia. Polifonia é a presença de variadas vozes, tá? Então, assim, o que são variadas vozes? São perspectivas de quem está falando. Então, por exemplo, o livro vai aparecer, na maior parte das vezes, a perspectiva do narrador. E o narrador está em primeira pessoa, é o próprio Marcelo. Então, a perspectiva dele, a voz dele é de filho. Vai ter momentos em que vai aparecer a voz da mãe, a dona Eunice falando. Então, existe outra voz, existe a voz da dona Eunice. Vai ter momento em que vai aparecer a voz do juiz. Então, tem outra voz. Médicos também vão dar palpite, vão aparecer. Autores, referências vão aparecer. Então, fiquem de olho, porque a gente tem essas vozes variadas, tá? Vou dar uma adiantada cada hora. Ó, a gente vai analisar, ó. Durante toda a minha vida, se um entrevistador me perguntasse sobre o meu pai, eu respondia indignado como a minha mãe responderia. Análise. Como que eu vou perceber como que é essa perspectiva enunciativa? Ó, minha vida, eu respondia. Esse narrador, ele é o Marcelo, é personagem, ele é testemunha.
Ele mostra uma dependência emocional. Então, a voz dele aqui é a voz de como um narrador, tá? Outro exemplo aqui, tem um exemplo longo que está na página 27, ó. O que eu fiz? Por quê? Onde estava com a minha cabeça? Agora não dá mais para voltar atrás. Então, eu tenho uma perspectiva ainda desse narrador, desse homem. Voz dele, ó. Minha mãe estabeleceu uma rotina bem ortodoxa. Então, a maior parte do texto, eu vou ter voz do narrador. Olha aqui um trecho em que aparece a voz da mãe, ó. Num dia desses, ela falava baixinho para mim. Eu sou a italianinha. Ó, eu sei, mamãe, era o apelido da escola, você me contou. Ela é. Então, ó, eu sou a italianinha e é discurso direto. A voz é de quem? Voz da mãe. Então, essa mãe, ela tem um efeito ali, a voz dela mostra essa perda da memória, é o momento em que ela se aproxima do emocionalmente do leitor, tá? Então, eu tenho a voz da mãe. Outro momento de polifonia, que eu tenho outra voz aparecendo, a voz institucional, a voz histórica. Olha aqui, ó. Quando tem uma parte lá do texto em que a escrevente do cartório, a escrevente substituta Cibele da Silva Bortolotto, nos entregou. Aí tem aqui a fala da nossa escrevente, ó. Certifico que em 23 de fevereiro de 1996 foi feito o registro de óbito de Rubens Beirote Paiva, profissão engenheiro civil, tananã, tananã. Então, pode ser que, por exemplo, a UERJ peça para você analisar essas diferentes vozes. E aí você sabe que não existe só a voz do Marcelo narrador. Olha a voz da escrevente aqui no trecho, tá? Então a gente precisa entender que isso é um discurso, né, direto, a voz da narradora, aliás, a voz de outra pessoa, que é a voz da escrevente. Glauco, poderia dar um exemplo de discurso indireto? Está aqui na tela, ó. Qual que é o discurso indireto? É quando alguém fala, né, sobre outra pessoa. Então, olha aqui, o Marcelo está falando, a escrevente substituta, tananã, isso é um discurso indireto. E aqui embaixo, certifico que tananã, tananã, é o discurso direto da escrevente, tá bom? A gente vai falar sobre discurso direto e indireto depois melhor. Mas tem nesse mesmo trecho os dois tipos de discurso. Outra voz que aparece, voz da memória coletiva. Tem um trecho em que o Marcelo está falando aqui, ó, não da memória dele, mas ele faz uma referência a Jânio Quadros. Ele faz referência a outras pessoas. Então, olha aqui, ó, o golpe de 64 começou em 25 de agosto de 61, quando Jânio Quadros renunciou de surpresa. Então, aqui eu tenho uma voz do texto que é uma voz coletiva, histórica. Eu não tenho uma voz pessoal, eu tenho uma voz histórica. E tem vários momentos em que essa voz histórica vai aparecer, tá? Aqui a gente tem um exemplo de discurso direto, dramatizando, né, a versão do Marcelo. E aí eu vou pular porque tem muita coisa ainda para falar, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui também tem outro exemplo, onde a gente vai ver essa narrativa de forma mais humanizada, uma tentativa de voz do Marcelo para tentar mostrar para a gente ficar ali reflexivo e triste com ele, ó. Não verei mais vocês crescerem, não estarei mais ao lado de vocês, não consigo mais proteger vocês, não vou brincar mais com vocês, não vou usar mais risadas. Então, isso aqui, ó, é a voz do pai, do Rubens Paiva, ó, quando ele está na prisão, e aí há um relato de um médico que falou para ele, né, para a família, que ele morreu repetindo o seu nome. Meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. E posso falar uma coisa para vocês? Leiam esse texto aqui com muito cuidado. Eu tenho praticamente certeza, anota o dia de hoje, dia 21 de março, 11h50 da manhã. Eu tenho certeza que a UERJ, certeza não, praticamente certeza que a UERJ vai tirar esse trecho aí, esse fragmento aí, para reafirmar qualquer pergunta. Porque esse trecho ele é muito forte na narrativa, né? É o trecho em que fala sobre a morte dele, como ele morreu, e ele tentando falar, ele morreu repetindo o próprio nome. Meu nome é Rubens Paiva,
meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. Qual que é a intenção do Marcelo ao escrever isso sobre o pai? A intenção dele é fazer com que você, leitor, não esqueça da ditadura militar, do horror da ditadura militar. Não esqueça por que ele morreu, que não deixe cair no esquecimento que aquilo foi horrível, que foi arrancado não só da memória dele como criança, da família dele, né, a possibilidade de viver enquanto família, mas que também acabou com a voz dele enquanto homem social e político, que lutava pelo direito do povo. Então, esse trecho, além de ser muito doloroso, né, para a gente, porque é um trecho pesado, é um trecho que eu tenho certeza que alguma questão da UERJ vai aparecer. Anota o que eu estou falando. Quando às vezes eu estou lendo e eu tenho esses insights assim, isso vai aparecer em algum momento para a gente, tá? Então anota isso aí. Adendo, modalização, tá? O narrador, ele mostra opinião, ele mostra emoção, ele mostra julgamento. Então, olha aqui. Novamente, o olhar de desespero, vergonha, deu branco, ele sofria demais, se lembra de mim. Esses trechos aqui, a gente chama isso de modalização. Por que é modalização e por que isso cai na prova? Porque a modalização é a opinião do narrador. E aí você precisa entender que a perspectiva enunciativa é de acordo com a opinião desse narrador. E aí você tem que saber pegar em trechos específicos aonde há essa modalização. Isso é um adendo importante no nosso livro, né? Você tem que saber destacar no teu material aí onde que ele mostra opinião, onde que ele mostra julgamento, porque não é só um momento de emoção dele enquanto filho tratando da memória da mãe e do pai. É o momento em que ele julga. Isso é muito importante na perspectiva enunciativa, tá bom? Gente, eu vou correr por causa da hora. Depois vocês leiam o material, essa parte aqui com calma, tá? Último assunto para fechar com, assim, chave de ouro, essa aula aqui, que é intertextualidade. Para quem não lembra, intertextualidade, é a relação entre um texto e outro texto. Então, olha aqui. Eu separei umas imagens para vocês verem, tá? Esse cara aqui vai ser falado na redação, ó, que é o Henry Bergson, tá? Aí eu botei aqui embaixo para vocês saberem quem foi, tá? O Henry Bergson, ele foi influente filósofo francês do início do século XX. Ele foi vencedor do Nobel de Literatura e revolucionou o pensamento filosófico ao defender a intuição e a experiência imediata sobre o raciocínio abstrato, tá? Ele faz uma diferença de conceito que é a duração do tempo vivido e o impulso criador. Então, por que esse cara, esse Henry Bergson, está aqui? Porque o Marcelo, ele escreve sobre esse cara. E eu vou falar disso para vocês em outro momento, quando a gente falar de literatura, porque isso vai aparecer na tua prova também, tá? Como uma referência externa. Então, olha aqui. O livro dialoga com outros textos, com outros autores, com música. Então, olha o trecho aonde o Henry Bergson vai aparecer. O Marcelo está escrevendo assim: o renascimento de um fato psicológico passado, seu reconhecimento, as lembranças ou da memória, tananã, 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 há o retorno do passado, mas falta localização, não há lembrança. Ponto. Aí ele mete o quê? Henry Bergson. Henry Bergson escreveu sobre isso. Um teste clínico simples para detectar a falta de memória em pacientes com Alzheimer é perguntar onde e em que ano estamos. Página 19. Está logo no iniciozinho do livro. Então, assim, você precisa entender que o Marcelo vai fazer referências a outras pessoas. E isso é intertextualidade. É a relação do diálogo do livro com textos que são fora do livro. Então, Henry Bergson não está no livro, mas ele não pertence a essa história, ele só faz uma citação. Então, está aqui o Henry Bergson para você, que é esse cara bigodudo aqui. Aí depois ele vai ter um outro trecho que ele vai fazer um exemplo de música, né? Ele vai colocar aqui, por exemplo, essa parte, ó. O Planet Art, né?
Major Tom, as escuras, nananã, aí faz uma fala em inglês, me pergunto se esse é um pensamento conformista, que não acredita nas transformações, na possibilidade. Então, aqui ele está, fazendo referência até a um documentário. Se a Terra é azul mesmo, se é muito maior do que uma significância. Ele está refletindo. Só que ele não está refletindo a partir de um nada. Ele está refletindo a partir de textos. Então, eu botei para vocês essa referência aqui, ó. Olha a referência, o Planet Art, que é um documentário, tá, da BBC, e que ele diz assim, ó, o Planet Art é uma aclamada série documental lançada em 2006. O Marcelo é muito inteligente, né? Ele é um cara que tem um conhecimento, assim, muito vasto. Então, ele vai colocar no trecho, em trechos, né, na leitura dele, muitas referências. E se você não conhece, tem que ir para o Google conhecer, tá? Tem que ir para o Google conhecer. Então, ele fala, ó, da BBC, dessa série, né? Produzida, tananã, tananã, e é considerada aí um marco televisivo, porque foi a primeira série de história natural filmada inteiramente em alta definição no planeta. E aí ele faz uma outra referência logo em seguida, a David Bowie, né? Bowie, não sei como é que fala. Que é nesse mesmo trecho. Quem foi David Bowie? Aí tem aqui a carinha dele, ó. Esse camarada aqui, ó, David Bowie. Quem que é ele? Foi um cantor e compositor e ator e produtor britânico, considerado um dos artistas mais influentes e inovadores do século XX, conhecido como camaleão do rock. Destacou-se aí pela constante imagem e estilo musical, criando personagens icônicos. Então, por que isso é intertextualidade? Porque ele vai trazer outra obra externa para explicar o sentimento dele de impotência, tá? Então ele traz essa figura icônica e esse documentário para mostrar o que ele está falando a respeito da narrativa dele. E por último, eu tenho uma quarta referência, que é esse senhor aqui, que se chama Antônio Calado. Antônio Calado está no trecho do livro na página 32. E ele diz assim: o trecho sobre a morte de Rubens Paiva cita um outro texto de fora. Olha outra relação intertextual, texto jornalístico. Antônio Calado escreveu em 1995 na Folha de São Paulo. Outra recordação que ficou nítida ali foi no final de semana. Aí ele conta, né, o Antônio Calado, que era amigo do pai dele, do Rubens Paiva, né, vai contar ali como é que foi a recordação, uma das últimas recordações antes dele ser preso, porque ele foi preso em janeiro de 1971. Então, a última recordação, né, o Antônio Calado, ele escreve numa coluna do jornal Folha de São Paulo. Então, aqui, gente, nós temos o quê? Nós temos um diálogo, né? Um diálogo de um trecho jornalístico que vai reconstruir, né, essa memória histórica do Rubens Paiva, mas isso também é considerado uma relação intertextual. Então, intertextualidade é a relação que o livro, Ainda Estou Aqui, vai trazer quando aborda outros textos que são de fora do livro. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês conseguem me dar mais 5 minutinhos, porque a gente começou 10 minutos atrasado. Vocês conseguem? Só para eu fechar? Sim? Tá boa? Vocês ainda estão aí ou já foram embora? Tá todo mundo aí, né? Glória a Deus. Amém. Estão gostando da aula? Tá boa? Vocês estão gostando? Então tá bom. Se tá boa, depois bota um elogio lá para a Profitame, me segue lá no Instagram, pede para que eu venha de novo. É isso, tá? Então, formas de intertextualidade, tá? Ficou um espação aqui vazio, mas aí eu consigo fechar para a gente acabar essa aulinha aqui, tá? Dentro da intertextualidade, a gente tem formas que essa intertextualidade ela pode aparecer. Então, ela pode aparecer através de citação direta, paráfrase, reformulação, paródia, discurso direto ou indireto, diálogo, inferência, pressuposição e subentendido, tá?
Nós já falamos sobre ela, porque eu já mostrei os exemplos antes. Então, eu só vou explicar agora o que é cada um. E para vocês terem certeza, os exemplos estão aqui em cima, que a gente já leu, tá? Os exemplos do livro estão aqui em cima. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, para a gente matar essa charada da intertextualidade. Bom, a gente já sabe que a intertextualidade é a forma que o texto pode apresentar com outro texto. Então, eu tenho o texto base, que é o livro, ainda estou aqui, e eu tenho formas diferentes de aparecer essa intertextualidade. Então, uma das formas é a citação. Qual é a citação que eu dei exemplo? Do Henri Bergson. Henri Bergson escreveu sobre isso. Eu estou citando uma outra pessoa. Então, isso é citação. Paráfrase é uma outra forma da intertextualidade aparecer. O que é paráfrase? Paráfrase é reescrever o que alguém disse com outras palavras. É o que a gente usa na redação quando a gente quer usar repertório, né? A gente vai escrever o que uma outra pessoa diz com as nossas palavras. Então, olha exemplo. A memória não é a capacidade de organizar recordações em arquivos. Isso é a minha paráfrase. Eu estou parafraseando uma ideia do Marcelo. Então, eu escrevi nessa frase uma ideia semelhante ao que o Marcelo escreveu, mas eu não usei as mesmas palavras do Marcelo. Eu usei de paráfrase. Então, paráfrase é reescrever com outras palavras o que alguém disse. Exemplo aí. Outra forma de intertextualidade é a reformulação. É quando eu tenho uma nova forma de explicar. Então, por exemplo, ou melhor, o que é mesmo que eu vim fazer aqui? Então, o narrador ele está explicando de outra forma o que já foi dito. Então, o nome disso é intertextualidade, reformulação. Outra forma de intertextualidade, paródia. Paródia é recriar alguma coisa com crítica, com ironia. A paródia ela é muito comum em música. Né? Você pega uma música, um som e reproduz com uma outra letra. Né? Isso é uma crítica. Então, quando o narrador ironiza o sistema jurídico, ele está usando de paródia, ele está usando de crítica. Exemplo, era rotina. Quantos casos semelhantes o juiz não julgou naquela semana? Aqui é um tom crítico, quase uma paródia da frieza da justiça. Ou seja, quantos casos mais ela vai julgar ali? É mais um, é uma ironia, tá? Outra forma, discurso relatado. Aí foi o que alguém me perguntou anteriormente, né? Ah, professora, dá um exemplo de discurso indireto. Vamos aqui. Forma de intertextualidade. Discurso relatado. Eu tenho o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto, ele é fácil de ser identificado porque geralmente tem o travessão. É a fala direta do personagem. Então, quando eu tenho a fala direta, eu tenho o quê? Discurso direto. Meu filho faz um acordo. É a fala original da mãe. Agora, quando que eu vou ter discurso indireto? É quando alguém fala por essa personagem. Ele disse que a justiça deveria resolver aquilo. Não é a mãe que está dizendo, é outra pessoa que está dizendo para ela. Então, isso é discurso indireto. Temos também o discurso indireto livre, que é quando a gente mistura as vozes, né? Quando eu tenho alguém falando, né, pela pessoa, como é o caso aqui, ó. Ela sofria demais, não se lembrar. E, por último, eu tenho aqui a própria fala do personagem, que é o discurso direto, o que está acontecendo. Então, no discurso indireto livre, eu tenho a mistura dos dois tipos de discurso. Fala do personagem, alguém falando para o personagem. Tem um exemplo aqui. Diálogo é uma outra forma de intertextualidade. É quando eu tenho muitos diálogos reais. E o livro tem isso em muitos momentos, né? Quando o Marcelo pergunta para a mãe dele, a senhora sabe por que está aqui? Aliás, o juiz pergunta para a mãe, a senhora sabe por que está aqui? E aí a mulher responde, né, a dona Eunice, porque eu estou velha e preciso que alguém cuide de mim. Então, assim, o livro tem muitos momentos de intertextualidade com diálogo, tá?
E isso também é uma forma de intertextualidade. Inferência. O que é inferir? Inferência é muito legal a gente saber na prova da UERJ, tá, gente? Porque a inferência cai bastante. As outras já são mais fáceis para gente. Mas a inferência é aquilo que você tem que deduzir. É aquilo que o autor quer que você entenda. Então, por exemplo, ela me olhou em desespero. O texto não diz ela tem Alzheimer. Não está na cara. Mas quando alguém me olha em desespero, significa, olha, deu merda. Tá ruim pro meu lado. Então, não tem uma resposta explícita, mas tem uma inferência. E você que é leitor, você que é falante da língua portuguesa, você inferiu isso. A gente pode trocar essa palavra inferência por dedução. Inferir é deduzir. Ela deduziu isso, tá? Pressuposição. O que é pressuposição e o que é subentendido? Eu prometo para vocês que eu vou voltar a falar disso em outro momento, tá? Porque eu sei que isso aqui causa muita confusão na galera. Mas quando eu falar de literatura, eu vou falar de pressuposição e subentendido, e nós vamos fazer mais exercícios sobre isso, então fica tranquilo que não vou falar só hoje, tá? Pressuposição e subentendido é muito comum na UERJ. É das formas de intertextualidade que a UERJ mais gosta, tá? Então, eu vou voltar a falar disso porque é muito importante. Pressuposição é algo que está implícito na frase. Quando a Eunice diz, porque estou velha e preciso que cuidem de mim, a gente pressupõe o quê? Que ela não consegue mais se cuidar. Então, a gente pressupõe, está implícito na frase. Há uma perda de autonomia. Agora, o que é o subentendido? O subentendido, ele é mais sutil, ele é mais difícil de ser identificado, porque aí a gente vai ter que ler o texto todo e depende do contexto. Exemplo, a justiça existe para defender os mais fracos. O que está subentendido? Está subentendido que, apesar da justiça existir para defender as pessoas fracas e oprimidas, muitas das vezes ela não cumpre o papel. Só que você só sabe disso porque você mora no Brasil e você sabe que a justiça no Brasil é falha, né? Então é falha, é difícil, você sabe através desse subentendimento. Tudo bem? Então é isso. Agora eu vou deixar as questões que a gente para vocês fazerem para casa, porque a gente já passou muito do horário, tá? Mas eu vou pedir um favor para vocês, tá? A Isa não mandou o gabarito ainda não, né? Mandou, Isa? Não. Então tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que vocês me prometam que vocês vão fazer as questões sozinhos e que vocês não vão pegar no livro, nem na internet, nem em lugar nenhum. Você vai fazer como se fosse a prova valendo. Isso aqui não é escola, não vale nota, tá? E eu quero saber o seu entendimento real da minha aula. Então, vocês me prometem que vocês não vão procurar ajuda? Ó, vocês não podem mentir vocês podem mentir para mim, mas não mentem para vocês mesmos, tá? Então, olha só. Vocês vão acabar a aula agora. Quem puder fazer agora, faz, tá? São poucas perguntas, tá bem direta, bem tranquilo, de 1 a 8, tá? Vocês vão responder essas perguntas. E aí, daqui a pouquinho, mais ou menos umas meia hora, daqui meia hora, eu vou pedir para a Isa fazer uma enquete no grupo para ela dizer para vocês colocarem lá quantas questões vocês acertaram. Se vocês acertaram, por exemplo, mais de 5 ou menos de 5. Vamos botar uma coisa assim. Porque aí a gente vai saber como que vocês estão indo, tá? E aí, na próxima aula, a gente faz de novo uma enquete. Se vocês quiserem, eu sigo a ordem do edital e a gente vai por assunto. Ou se vocês quiserem ver uma coisa que está ansioso, aí eu monto a aula em cima daquilo que vocês querem. Vocês sabem que eu montei a aula em cima do que vocês me pediram. Então, combinado, não sai caro. E aí depois eu mando o gabarito comentado para vocês tirarem dúvidas e saberem aí o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Tudo bem? Então é isso, gente. Ó, vou ficar de olho no grupo, hein? Vou olhar para quem vai fazer mesmo, tá?
Beijo, muito obrigada por terem ficado comigo até esse horário. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, estou aí. Manda no meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu amei a participação de vocês. E a gente vai em busca do A juntos, tá bom? Beijo, gente. Se gostaram da aula, deixa um recadinho lá que eu fico feliz, tá? Tchau!